Olá, meus amigos. Nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias do Apocalipse. Eu estava falando em últimos vídeos a respeito do aparecimento do Anticristo. Especificamente, eu mencionei no último, falando a respeito da visão que Ezequiel teve, capítulo 28, que fala a respeito do querubim ungido que estava no Éden e que estava vestido de todo o resplendor, de toda a formosura, e que se corrompeu e caiu. E no meio dos homens foi colocado entre as nações e ali fez o seu comércio, e por causa do seu comércio também encheu-se de violência o seu coração e ele caiu pelo que foi colocado diante dos reis. Então eu estava falando a respeito deste homem, que muito mais do que a queda de Lúcifer lá entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, é a queda de Lúcifer na pessoa do anticristo, fazendo comércio, exercendo seu domínio entre as nações. E eu quero mencionar nesse vídeo agora uma outra visão bastante conhecida também a respeito desta queda de Lúcifer, que está em Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da alva, a estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, nesse texto aqui, falando da estrela da manhã, filho da alva, a palavra foi traduzida para a Vulgata Latina como Lúcifer. Então, é o portador de luz. Tá? Então, um anjo, querubim ungido, a mesma visão de Ezequiel 28, que aqui é colocado como Lúcifer, o portador de luz que caiu. Mas antes de falar a respeito desse texto especificamente de Isaías 14, eu quero ampliar um pouco o contexto. Claro que o contexto inteiro é a profecia de Isaías, mas eu vou voltar no capítulo 11, então pegando alguns capítulos anteriores para nós entendermos a respeito desta queda de Lúcifer. Então, vamos ver o contexto, em que momento vai haver esta queda de Lúcifer, a partir do capítulo 11, dizendo assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então está falando aqui do Messias de Israel, do Cristo que viria, prometido aqui por Isaías 700 anos antes de Cristo, em torno disso, falando de um descendente de Jessé, pai de Davi, que depois gerou a tribo de Judá, da tribo de Judá que veio a pessoa de Jesus Cristo. Está falando que estava sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, e falando que ele vai julgar não segundo a vista dos seus olhos, tá? E não vai repreender segundo o ouvir dos seus ouvidos. Está falando de um rei justo que vai julgar todas as nações, julgar a nação de Israel e julgar todas as nações. E na vinda de Jesus Cristo, ele não veio para julgar neste primeiro momento. Então ele está falando além da primeira vinda de Cristo, e claro que esta pessoa que está aqui refere-se a Cristo Jesus. E no versículo 4 de Isaías 11 continua dizendo assim: Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Então está falando de um momento de vinda do Messias de Israel, Cristo Jesus, para julgar as nações, para ferir com a vara que está na sua boca, tá? Uma vara de ferro, né? A mesma passagem que está falando em Apocalipse capítulo 12, quando fala do filho varão que vai reger todas as nações com uma vara de ferro. Então aqui é a mesma expressão, uma vara que sai da boca de Jesus Cristo, que é a sua palavra, com a qual ela vai julgar as nações, e diz: e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E quando está falando a respeito deste matar o ímpio com o sopro de sua boca, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo, lendo aqui, mencionou também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que Jesus vai se manifestar e vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda. Então, o mesmo contexto de vinda de Cristo para estabelecer o reino de Israel sobre todas as nações, julgando todos os povos. Então, é nesse sentido que continua dizendo: E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos.
e um menino pequeno os guiará. Então nós estamos falando da restauração do reino, voltando o governo aqui na terra e a restauração, inclusive, da ordem que foi criada no Gênesis, quando os animais não eram carnívoros, eles comiam erva, e somente depois da queda que eles passaram a comer a carne também. Aqui não está falando sobre este momento que nós estamos vivendo, mas estamos falando da restauração de todas as coisas. Então, está dizendo assim: a vaca e a ursa pastaram juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui, falando dessa passagem aqui, do conhecimento de Deus para todas as nações, porque haverá um rei justo, como em Jeremias 23:5, que eu falei, o rei que é descendente de Davi, filho de Jessé, vai estar governando e agindo sabiamente com justiça e juízo aqui na terra. E aqui então a restauração de toda a ordem criada da natureza, de maneira que os animais vão estar convivendo juntos, sem morte, e haverá justiça em toda a terra. E fala que uma criança vai conduzir os animais, que hoje são selvagens e carnívoros, e também uma criança de peito vai estar brincando sobre a toca da áspide, e não se fará mal nem dano algum em toda a terra. Então está falando do reino de justiça, da mesma forma que Daniel capítulo 9, versículo 24, quando começa a profecia das 70 semanas, fala também a respeito disso, de um reino de justiça, com o fim dos pecados, expiação das iniquidades, a unção dos santos, o selo da visão da profecia, porque o rei vai estar pessoalmente aqui sendo visto e governando todas as nações com cetro de ferro. E acontecerá, versículo 10, continua dizendo, que naquele dia a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então está falando desse descendente de Jessé, pai de Davi, Jesus Cristo, que vai estar sendo procurado por todas as nações. Antes disso, no versículo 9 que está falando, o conhecimento da glória do Senhor será enchido em toda a terra como as águas cobrem o mar. Da mesma passagem que Abacuque fala também, que o conhecimento da glória de Deus vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então estamos falando de expressões de uma vinda de um reino de Cristo, dessa forma que está falando, e a raiz de Jessé, de Jesus, vai estar sendo colocado como estandarte para todos os povos, e os gentios, as pessoas de todas as nações, vão estar buscando ao Messias de Israel, que vai estar governando sobre todas essas coisas. Versículo 11, e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Então está falando do povo de Israel, então que estava espalhado entre todas as nações. Estamos falando de um tempo em que vai haver uma perseguição contra o povo judeu, porque o anticristo vai estar governando, que depois na Isaías 14 vai falar a respeito dessa queda de Lúcifer, e então os gentios que dispersaram, o anticristo que dispersou o povo judeu, de repente Deus vai recolher de novo para a sua própria terra os judeus para fazer a nação de Israel governar ali. E ele fala o seguinte: eu vou adquirir outra vez o remanescente do meu povo, do seu povo, o que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Estamos falando de nações de origem árabe que se tornaram perseguidoras à nação de Israel depois de uma aliança. Então, como Obadias fala, capítulo 1, versículo 10, que por causa da violência feita ao irmão Jacó, será exterminado para sempre. E aqui também está falando dessa descendência, através desses impérios, desses governos que são nações árabes, descendentes de Edom, que é Esaú, irmão de Jacó, que vai continuar praticando violência. Vão fazer um acordo de paz, árabes e israelenses, mas vai haver uma quebra deste acordo, porque a violência praticada pelos filhos de Esaú, pelos descendentes árabes, vai continuar contra o irmão Jacó e Israel.
E aqui então eles vão estar dispersos entre as nações, e Jesus está falando que ele vai recolher novamente para si o seu povo, o remanescente que estava disperso entre todas as nações. Versículo 12, e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Então, é exatamente esse contexto de restauração do reino de Israel, nesta época de julgamento e estabelecimento do reino. Julgamento das nações e estabelecimento do reino sobre todas essas nações, porque Jesus vai governar aqui na terra como Messias de Israel, a partir de Jerusalém, sobre todas as nações. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então nós estamos falando desta forma de um conflito entre as nações, dentro das nações, da nação israelense. Claro que nesta época, desde a morte de Salomão, Jeroboão tomou para si 10 tribos e fez o reino do norte de Israel, cuja capital era Samaria, e ali instituiu a idolatria, e houve uma rivalidade entre os judeus, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, contra o reino do norte, as 10 tribos. Então houve uma competição, que o reino de Israel ao norte era liderada pela tribo de Efraim, a palavra de Oséias. Tá? Então todo o contexto de Oséias fala da liderança de Efraim fazendo aliança com a Assíria. E aqui está falando de uma rivalidade, uma perseguição de Efraim com inveja contra Judá, e Judá oprimindo Efraim. Então, uma guerra entre o reino norte e o reino sul, não somente na época da divisão do império do reino de Israel, entre Israel e Judá, mas estamos falando a respeito de um tempo do fim, também com o povo de Israel dividido, e alguns, ou a grande maioria, seguindo a tribo de Efraim também, com rivalidade contra o povo judeu e com perseguição contra a cidade de Jerusalém, que está em Judá. E aqui neste momento haverá uma restauração de Efraim e de Judá como um só povo, a nação de Israel, que vai ser governada por Jesus Cristo, o Messias. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, e juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Então está falando dessa forma, que haverá uma unificação de novo do povo de Israel, vão estar voando sobre os filisteus palestinos, tá? E também vão estar dominando desde o Oriente ao Ocidente, porque está falando da implantação do reino de Cristo sobre todas as nações. E os descendentes de Esaú, Edom, como também Moabe e os filhos de Amon, todos eles como nações árabes ao redor de Israel, vão estar sendo dominados e vão obedecer ao reino de Israel, ou ao tronco de Jessé, ao rebento de Jessé, que vai estar governando sobre todas as nações. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo dividirá em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, está falando de uma dominação da Síria sobre Israel, nações árabes dominando numa aliança que vai ser estabelecida, como Obadias 1:11 fala, na presença dos estrangeiros que vão fazer uma confederação entre palestinos e israelenses, o Estado palestino criado ao lado do Estado de Israel, e dividindo a cidade de Jerusalém, lançando sorte sobre a cidade de Jerusalém, que está sendo disputada para ser capital de ambos os povos, tendo esse conflito que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo. Então é esse contexto que está falando aqui, que Deus vai restaurar, tirar das nações onde estavam dispersos e criar o povo de Israel. Capítulo 12 de Isaías segue assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Está falando de um tempo de ira contra a nação de Israel, quando as nações foram usadas por Deus para julgar a nação de Israel, que estava desviada, para que então ele se convertesse a Jesus, ao Messias, como é Apocalipse capítulo 14. Os 144.000 vão ser seguidores do Cordeiro, são as primícias comprados da terra. Tá? Então, os primeiros frutos de arrependimento e de conversão depois do arrebatamento da igreja. Então, e eles, 144.000, Apocalipse 7, de 4 a 8, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel vão estar pregando o evangelho do reino para todas as nações,
e Apocalipse 7:9 fala dessa forma, que uma multidão que ninguém pode enumerar de todos os povos, tribos, línguas e nações vão se converter e lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro no tempo da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículos 14 em diante. E aqui dessa forma está falando um tempo de ira que houve com os povos, a ira de Deus sendo manifesta ali, mas a ira de Deus se retirou sobre o povo de Israel e agora então eles recebem consolação. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegrias, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, por fez coisas grandes, saiba-se isso em toda a terra. A pregação a partir de Israel para todas as nações da terra, de que só o Senhor é Deus. De que Jesus Cristo, o rebento de Jessé, é aquele que vai governar com justiça, julgando os povos com equidade e vai estar restaurando a nação de Israel. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. A vinda de Cristo no meio de Jerusalém, a vinda de Cristo no meio de Israel, governando sobre essa nação e sobre todas as outras nações. Aí capítulo 13 de Isaías consta assim, sentença de juízo contra a Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. E aí ele fala, alçai uma bandeira sobre um monte elevado, levai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que executam a minha majestade. Então, Deus executando a sua ira através dos povos, através de pessoas, através de homens valentes que vão estar governando. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som de rebuliço de reinos e de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Então está falando aqui do exército de Deus, que está sendo colocado em ordem de combate, com um rebuliço entre as nações, porque ali haverá um tempo de guerra, de juízo contra a Babilônia, tá? Então tem o Império Assírio, que ele tinha falado anteriormente, e o Império Babilônico, que são descendentes imperiais ali de governo das nações árabes, tá? Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Então está falando uma sentença de juízo com a vinda do Senhor do céu. Então está falando da vinda de Cristo para estabelecer o reino sobre as nações, especialmente aqueles que estavam destruindo aquela terra ali, tá? E clama, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Estamos falando dessa sentença de juízo, de manifestação de ira de Deus sobre as nações para restaurar o povo de Israel. E assombrar-se-ão, aliás, antes de versículo 7 de Isaías 13, porque todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e se apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como mulher com dores de parto, cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Então está falando do Jesus vindo com o seu exército, como Joel capítulo 2, versículo de 1 a 11, que é a igreja voltando, como está falando lá em Apocalipse 19, que vem o cordeiro montado num cavalo branco e seguiam-no exércitos dos céus montados em cavalos brancos vestidos de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. A igreja arrebatada antes da tribulação volta com Cristo em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, como também Joel 2, 1 a 11, para estabelecer juízo sobre todas as nações. Então ele está passando em revista a tropa para a guerra, o Senhor dos Exércitos, e o próprio rei, o Senhor, vem dos céus, Isaías 13, 5. Ele vem dos céus com os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra, aqui no caso, o Império da Babilônia, o Império Assírio, os descendentes de Israel, de Ismael, tá? Os descendentes árabes que estão regendo sobre a nação de Israel desde a aliança que foi estabelecida, porque eles têm que submeter a aliança para poder subsistir a nação de Israel. E agora, por causa da violência feita de Ismael, de Edom, contra Israel, então haverá uma vingança, haverá uma quebra da aliança com a manifestação do anticristo, e ao invés de paz e segurança, que fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, virá uma repentina destruição, porque na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense com a divisão de Jerusalém, haverá quebra da aliança e a manifestação do anticristo com repentina destruição.
Isso vai acontecer, então, na metade dos 7 anos, durante 42 meses, ou 3 tempos e meios, como está na profecia também, Daniel, capítulo 7, versículo 25, como está em Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 13, 5. 3 anos e meio de juízo, paz e segurança, né? Mas a violência praticada da Síria, da Babilônica, contra Israel, então haverá uma quebra da aliança, fazendo um revide, tá? Como está dizendo aqui nesse texto de guerra, de conflito entre as nações. Eis que vem o dia do Senhor, versículo 9, Isaías 13, 9. Horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então está falando de manifestações dos céus, como descritas no livro do Apocalipse também. Que o sol não vai dar a sua claridade, aliás, não somente isso, né, em Joel capítulo 2, que o apóstolo Pedro repetiu no Pentecostes, falando a respeito desses sinais nos céus, que não aconteceu naquele primeiro momento de derramamento do Espírito Santo, quer dizer, uma profecia parcial no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, mas os sinais e prodígios nos céus, com o sol, lua e estrelas, como está descrito aqui em Apocalipse 13, Isaías 13:10, as estrelas dos céus e suas constelações não darão sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isso não aconteceu no Pentecostes, né, quando a profecia de Joel 2 estava se cumprindo em parte, e a parte plena, derramamento do Espírito Santo com a conversão de Israel e a conversão das nações, e também essas manifestações no céu que está escrito aqui no tempo do estabelecimento do reino, do filho de Davi, descendente de Jessé, como desde Isaías 11 está falando a respeito desse assunto. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro Ofir, muito mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quer dizer, a gente está falando de uma grande destruição, quando fala do homem ser raro como o ouro de Ofir, quer dizer que vai ter uma grande matança, uma grande destruição, porque ele vai estar destruindo os ímpios, aqueles que estavam adorando ao Cristo da nova era, ao anticristo que estava regendo sobre todas as nações até aquele momento. Então aqui ele está vindo para destruir o iníquo, o ímpio com o sopro de sua boca, como está lá em Isaías 11:4, tá? Ele vai julgar as nações e vai estar matando o ímpio com o sopro de sua boca, Isaías 11:4 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Estabelecimento de juízo contra o reino do anticristo, contra os pecadores que adoram Satanás, Apocalipse 13:4, que fala que vão adorar o dragão e vão adorar a besta, cuja ferida mortal foi curada, tá? Então, é nesse sentido que ele está falando dessa forma. Por isso, versículo Isaías 13:13, farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Então está falando do dia da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, particularmente entrando no Vale do Megido, ao norte de Israel, onde as nações vão estar invadindo para tentar destruir a nação de Israel, e ali vai estar acontecendo a batalha do Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículo 16, e depois descrito em Apocalipse 19, 11 a 21. Então é a batalha do Armagedon, e aqui está falando a respeito disso, tá? Então, nesse contexto aqui, depois, versículo 17 fala: eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, então despojarão ouro, os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadarão do fruto do ventre, os olhos do seu pouparão seus filhos. E Babilônia, versículo 19, ornamento dos reinos, a mesma Babilônia que está em Apocalipse capítulo 17 e 18, está falando dela aqui também. O ornamento dos reinos, a glória soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem ela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, as suas casas se encherão de horríveis animais, e habitarão ali os avestruzes, os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Então, a sentença de juízo contra esse império babilônico, descendente
do Império Assírio, descendentes árabes que estão executando juízo contra Israel, praticando violência ali, tá? Aí, capítulo 14, então, nós entramos, né? Versículo 1 diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda recolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. Restauração do reino de Israel, com a vinda do reino de Cristo e a conversão, o conhecimento da glória do Senhor será conhecido por toda a terra como as águas cobrem o mar, e os gentios buscarão ao descendente de Jessé, a Jesus Cristo, rei de Israel, executando o seu juízo e julgando os mansos da terra, aqueles que vão se converter. Tá? Então, as nações em parte que perseguiram vão ser destruídas na batalha do Armagedon e como Mateus 25, 31, o rei vai sentar no seu trono e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que foi preparada antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava preso, vocês foram me visitar, estava enfermo, vocês foram me ver. Tá? Então, aquelas nações, as ovelhas que estarão à direita do rei, Mateus 25, 31, nesse julgamento do estabelecimento do reino, são as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que não vão adorar o anticristo e não vão receber a marca da besta na sua mão direita ou sobre a sua fronte. São aqueles que estão em Apocalipse capítulo 7, 14, que vão passar a grande tribulação e vão lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então eles vão se recusar a adorar o anticristo e vão adorar o Cristo pregado pelos 144 mil israelitas durante o período da grande tribulação, como está lá em Apocalipse capítulo 7. E aqui está falando desses estrangeiros convertidos se achegando à casa de Jacó e vão buscar ao rei de Israel, que será o rei sobre toda a terra também. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Então está falando a respeito da vinda de Cristo e a restauração do reino de Israel sobre todas as nações. É claro que essa profecia de Isaías 14, 1 e 2 se cumpriu quando em 1947 houve uma resolução da ONU para que os judeus voltassem a ser reconhecidos como Estado, que aconteceu em 14 de maio de 1948. Os estrangeiros levaram os judeus para a sua própria terra e foi ali permitido que eles existissem como Estado de Israel, como está acontecendo desde 1948, vai fazer 70 anos agora em 14 de maio de 2018. E aqui está falando só que uma coisa que não aconteceu: Israel vai possuir todos os gentios, todas as nações, por servos e por servas, porque Israel será a nação principal e o rei Jesus vai estar governando em Jerusalém. Então é dessa forma. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-lhes descanso do teu sofrimento, do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir. Então, até então as nações estavam oprimindo Israel, agora eles vão cativar aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores, porque o rei Jesus está sentado no seu trono, com a unção do Espírito do Senhor sobre ele, a unção do Santo dos Santos de Daniel 9, 24, e então reconhecido como rei sobre toda a terra, com um reino de justiça. É o cumprimento da profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24, com o reino de justiça. Então proferirás este provérbio contra Babilônia, o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos de todos os chefes da terra, e fez-se levantar do céu, dos seus tronos, e a todos os reis das nações. Então todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e fostes semelhantes a nós? Então a sentença contra a Babilônia é dessa forma: já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Como o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. E agora chegamos no texto de Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, Lúcifer, portador de luz.
como fosses cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, este Lúcifer, a estrela da manhã, filho do alvo de Isaías 14:12, diz: eu vou subir até o céu e serei semelhante ao Altíssimo. A mesma postura que o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, tem em Ezequiel capítulo de número 28. Ele querendo se exaltar sobre as estrelas de Deus, ele querendo se assentar acima e sendo semelhante ao Altíssimo. E ele foi caído por terra. Tá? Então, em Ezequiel 28, fala a respeito do querubim ungido que estava no Éden e que caiu. É exatamente isso. E falando que ele estava fazendo comércio entre as nações. Claro, ali estava personificando a pessoa de Satanás caindo. Tá? Ali fala sobre o príncipe de Tiro e depois fala do rei de Tiro que estava ali no Éden. Tá? Então é claro que não era a pessoa especificamente que vivia naquela época, e Tiro, claro, é uma cidade libanesa, no sul do Líbano. Tiro e Sidom são duas cidades bem conhecidas, portuárias ali no Líbano também. Então não está falando que o anticristo lá em Ezequiel 28 é um libanês, como aqui também está falando do rei de Babilônia, tá? Então, são pessoas que estão personificando a pessoa do anticristo. Na verdade, está falando de Lúcifer debilitado, caído do céu, tá? Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, Lúcifer. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, o homem executando o seu domínio, a sua majestade, o seu comércio, a sua força, a sua violência contra as nações. E um homem que dizia no seu coração: eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei dos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, ao mais profundo, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, Lúcifer, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então, aquele querubim ungido, ou aqui o portador de luz, o filho da alva, a estrela da manhã, está entre os reis da terra, está debilitando os reis da terra, fazendo guerra contra os poderosos aqui e fazendo tremer os reinos. Que punha o mundo como deserto, que assolava suas cidades, que abria a casa dos seus cativos. E aí ele tem uma sentença sobre ele: todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, com as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Então, um Lúcifer que caiu do céu e que agora está morto. Guerreava contra as nações e agora foi morto e foi colocado em uma sepultura. Tá? Então está falando de uma ferida de morte que o anticristo vai receber, mas essa ferida de morte vai ser curada e ele vai governar sobre as nações com esse cetro de ferro. Então, ele faz as guerras, dominações, ele morre transpassado à espada e vai ser colocado numa sepultura. Versículo 19. Versículo 20, olha que interessante, Isaías 14:20. Com os reis da terra não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então, ele foi lançado na sepultura, mas ele é tirado da sepultura porque ele não tem dignidade para jazer com honra como os outros reis da terra. Tá? E é nessa forma que ele é tirado da sepultura, a ferida de morte vai ser curada e este homem vai se levantar então para executar a tribulação, a perseguição contra Israel. Está falando da queda de Lúcifer na pessoa do anticristo, debilitando as nações. Ele vai fazer guerras, como em Daniel capítulo 11,
tá? Versículo 24 em diante, fala dele fazendo guerras contra o rei do norte, contra o rei do sul, mas este homem vai morrer nessas guerras e vai depois ressuscitar com o poder de Lúcifer, tá? Com o poder do próprio diabo e Satanás. A ferida de morte vai ser curada e ele vai exercer o domínio, então, durante 42 meses, a segunda metade dos 7 anos, exatamente como o Cristo ressurreto dentre os mortos, o Cristo da nova era, ou o anticristo. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra e encham a face do mundo das cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, e farei dela uma possessão de ouriços e lagoa das águas, e varrei-la-eis com a vassoura da perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, e na sequência ele fala, o Senhor dos Exércitos jurou, versículo número 24, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas montanhas eu a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão não estará estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? E depois vem, na sequência de Isaías 14, profecias contra os filisteus palestinos, profecia contra Moabe, profecia contra Damasco e Efaim. Então vai na sequência da profecia de Isaías, a destruição da Etiópia, a profecia contra o Egito. Então a sequência dos capítulos ali fala exatamente a execução de juízo sobre todas as nações que se levantaram contra a nação de Israel, quando Jesus então vai rei, que é governar e agir sabiamente, exercer juízo e justiça na terra. Mas aqui está falando, neste contexto de guerras, de conflitos, dessa restauração do reino de Israel, deste Lúcifer caído por terra, está falando do anticristo. Claro, dominando sobre a região ali, executando juízo, né, sobre as nações, tá, dominando os reis e, por isso, vai ser morto em guerra também. Então, é um tempo que nós vamos ver, né, no futuro, não, uma coisa que não aconteceu ainda, de cumprimento profético, e é um tempo de implantação de ira e depois de juízo de Deus sobre o trono de Satanás, né, e sobre todas as nações que levantaram contra Jerusalém, porque Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino de justiça a partir de Israel, e a ele, Israel, se congregarão todos os povos e haverá um reino de justiça aqui na terra. Então, estou trazendo esse texto de Isaías, eu acho muito forte esse texto aqui também, para falar, depois, como todo o tempo de Isaías aqui, né, falando a respeito da vinda do reino de Cristo, tá? De tal maneira que, por exemplo, algumas passagens, Isaías 9:6, né, eu comecei do capítulo 11 nesse vídeo, mas Isaías 9:6 fala isso, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E assumirá o trono de Davi com o governo de reino de justiça desde agora e para todo sempre. Né? Então, Isaías 9:6 e 7 fala do menino que nasceu no passado, né? E o filho que nos deu, porque a visão de Isaías é futura do reino de Cristo vindo na segunda vinda. Então ele olha para o passado para dizer, o menino nasceu, o filho se nos deu. Como também Isaías 53, se você for reparar, Isaías 53, o que fala da crucificação de Cristo, né? Todos os verbos estão no passado, tá? A vinda de Cristo para morrer na cruz está no passado com relação à vinda do reino no futuro, tá? Que Isaías fala. Tá? Então ele fala, era o desprezado, mais rejeitado de homens, homem de dores que sabe o que é padecer, os homens escondiam dele o seu rosto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então ele está falando da vinda de Cristo para morrer na cruz, em Isaías 53, no passado, porque toda a visão de Isaías é futura. Tá? E depois, Isaías 65, né? Ele fala, a partir do versículo de número 17, da implantação do reino aqui na terra, como nós lemos lá em Isaías 11, com o lobo e o cordeiro pastando juntos, a vaca e o leão, tá? Da mesma forma aqui também, ele está falando dessa forma em Isaías 65, 25, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi.
O pó será comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, com a restauração do reino aqui durante o reino de Cristo durante 1000 anos. Ele fala que morrer ou pecar aos 100 anos é jovem ainda, tá? Que eles vão edificar casas, vão plantar as suas vinhas e vão colher e vão comer o seu fruto, não trabalham em vão, tá? Não terão filhos para calamidade. Então está falando da restauração do reino, desde de Isaías 11, quando nós lemos, né? Mas todo esse contexto, e nesse contexto tem uma queda de Lúcifer na pessoa do anticristo, dominando sobre as nações, sendo aquela Babilônia de Apocalipse capítulo 17 e 18, e esse Cristo que vai estar governando vai ser morto, né, e vai ser tirado da sepultura e vai ser ressuscitado pelo poder do diabo para exercer domínio sobre as nações. Então, é um contexto muito forte, muito interessante. Nós temos que ler, claro, não poder ler todo Isaías aqui, já li bastante capítulos até também, mas o interesse é exatamente que a gente possa visualizar esse contexto, e nós temos que olhar as profecias bíblicas dos profetas, que estão falando no Antigo Testamento, com a visão não somente de um momento, de um cumprimento parcial, mas de um cumprimento definitivo e completo de todas as profecias com a vinda do reino de Cristo para governar sobre todas as nações. Certo é que nós estamos perto deste momento em que o Cristo da nova era vai entrar fazendo uma aliança de paz e segurança, mas depois virá com repentina destruição na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense. Então é tempo de nós estarmos atentos aos acontecimentos. Muitos cristos têm se levantado, eu falei a respeito desse assunto aqui. Estão sido apontados vários nomes, reis das nações, governadores das nações, mas estamos falando aqui de um homem que vai governar com essa dominação, com essa ira, mas que vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus Cristo, que o destruirá pela manifestação da sua vinda, restaurando a nação de Israel. Tá? Então, eu vou encerrar aqui este vídeo falando a respeito dessa queda de Lúcifer e o aparecimento do anticristo debilitando as nações. E no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco mais a respeito desse assunto, com detalhes de outros profetas, de outras profecias, para nós compreendermos o tempo que nós estamos vivendo. Então, que Deus abençoe a sua vida, com graça, com entendimento, com sabedoria, e um grande abraço então a todos vocês.